Tiago, no capítulo 1, verso 17, diz: em quem não há variação, nem sombra de mudança. Se nós queremos ser uma igreja missionária, edificada na palavra, nós precisamos o quê? Perseverar na doutrina dos apóstolos. Eu ainda tenho um segundo subtema que eu queria tratar nessa noite, mas o relógio está avançando, né? E ainda teremos o batismo. Rapidamente, abram suas Bíblias em 1 de João, capítulo 1, verso 3. Eu sei que não é muito correto o pregador falar que vamos falar rapidamente e falar mais meia hora, né? O povo começa a ficar agoniado, né? Mas não se preocupe, eu pretendo ser breve. Não vou passar dos 30, só vou chegar aos 15 talvez. Mas o pastor Marcos disse que até 9h15 o pessoal aguenta, né? E mas não precisa apavorar não. Tá. Pode ficar tranquilo. Como agora no meu relógio é 9, aqui não é 9h05, eu vou pelo meu. Se aquele lá fosse 5 para as 9, no meu 9 eu ia por aquele. Mas como o meu está mais atrasado, estou brincando, irmão, só para quebrar o gelo. Termina sua mensagem pegada. Mas uma coisa importante é que a palavra, irmãos, é o fundamento da comunhão. A Bíblia diz que não há comunhão entre a luz e as trevas. Eu posso ter colegas, amigos, incrédulos, mas se eu quero ter uma verdadeira comunhão, eu tenho que ter o quê? A palavra como fundamento dessa comunhão. Se a igreja quer ter comunhão verdadeira e íntima entre os irmãos, o que tem que ter? Palavra. Olha o que João diz na sua primeira carta, no capítulo 1, verso 3. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com quem? Com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. É como se João estivesse dizendo: se vocês querem ter comunhão com Deus, vocês primeiro têm que ter o quê? Comunhão conosco, os apóstolos. Por isso eu comecei com a perseverança do quê? Na doutrina de quem? Dos apóstolos. Porque a igreja está edificada sobre o quê? A doutrina dos apóstolos. Sendo Jesus Cristo a pedra angular, a pedra mestre, a pedra que dirige a igreja, que mantém o prumo, que mantém o nível, que mantém o alinhamento. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Todo ramo que estando em mim, esse o quê? Dá fruto. Meu Pai o limpa. Para quê? Para que dê mais fruto ainda. Vocês querem produzir frutos? Tenha comunhão com o Senhor. Mas para ter comunhão com o Senhor, tem que ter comunhão com os apóstolos, com a doutrina. É indispensável para que uma igreja de fato tenha uma comunhão genuína, sincera e verdadeira. Ande na luz. Lâmpada para os meus pés e luz. Verdadeira comunhão só pode ser baseado na palavra. O verso 5 do capítulo 1 de 1 de João diz: ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos o quê? Mentimos e não praticamos a verdade. Eu sempre fico impressionado com o versículo 7, porque ele diz: se porém andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão, mas não deveria ser com ele? É por isso que eu fico sempre impressionado, porque o versículo anterior diz
que se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Por que no versículo 7 não diz mantemos comunhão com Ele se andarmos na luz? Mas diz mantemos comunhão uns com os outros. Porque ninguém pode ter comunhão com Deus se não tem comunhão com o povo de Deus. Esse mesmo apóstolo, no capítulo 4, diz: aquele que disser ama a Deus e odeia seu irmão, ele é o quê? Mentiroso. Portanto, se nós queremos ter verdadeira comunhão, o nosso fundamento é a palavra de Deus. Tem muitas vezes, muitos crentes que querem